os cravos das suas mãos, que agonia sentiu aquele inocente pra salvar a gente. Havia condenação, foi por WhatsApp 75988286676 e compre sua água mineral por apenas R$100. O dia em que morreu o Filho de Quero sempre falar desse amor. Esses lábios quero sempre falar desse amor. Vai chegar a hora. Ele é comigo a partir das 9h30 da manhã. A grande advogado do Carinho, amiga Silvia. Saindo aqui do mais amigo Zé do Coco. A partir das 9h30 da manhã. A partir das 9h30 da manhã a gente está descendo. Aí pra parte de areia. E lá você vai curtir o som dele. Do Giba Vaquerama. Também Diogo Rodrigues. E Cine Paredão. Os seus nossos convidados. Você não pode ficar de fora dessa super mega festa. Ele é comigo. Ele já foi. Silva Produções e Eventos. Muito distante, no céu eu vou com Jeová. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia de sábado para todos. Que o poder do Evangelho, Jesus Nazareno, Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, possa entrar no seu coração. A Bíblia diz no livro de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. A única palavra de vida eterna é a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, no livro de João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 68, Pedro disse: para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então estamos certos que estamos diante da doutrina certa, o único Senhor certo, porque não existe nenhum outro, não existe nenhuma senhora, não existe nenhum outro Senhor sem ser Jesus. Só existe Ele, diz a Bíblia. A Bíblia vai dizer isso no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5. Só existe um Senhor. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Só existe um Senhor.
João, Evangelho, capítulo 17, versículo 3, só existe um Senhor. Então, em toda a Bíblia Sagrada, só vai existir um Senhor só, capaz de salvar. Um Senhor só, verdadeiro e santo, imaculado, irrepreensível, incorruptível. Só existe um, que esse um é o Senhor Jesus. O resto são todos pecadores. Todos carecem de se arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus. Então estamos certos do que a Bíblia fala, é a boca de Deus. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus foi o que Jesus veio pregar. Porque Jesus não é somente o Filho de Deus. Jesus também ele é o próprio Deus encarnado, que veio encarnado no corpo de carne. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não vem de encarnação, quer dizer que Jesus desceu do céu, habitou num corpo de carne, né? Nasceu, né, de um corpo de carne. Então, para glória a Deus. Então Jesus ele veio para isso. Então Jesus não é simplesmente o Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus. A Bíblia diz no livro de João, o Evangelho, capítulo 1, está escrito que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, era o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o Verbo se fez carne porque Jesus veio como Deus, porque ele é Deus. Habitou dentro de um corpo de carne, né, pregou o Evangelho da salvação e da vida eterna. Porque a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, que o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a palavra que está escrita neste livro, as profecias deste livro, não é de autoria humana, não foi homem algum que fez, não foi nenhum homem que pensou ou achou, não. Esta palavra foi descida do céu, porque Jesus desceu do céu para pregar o Evangelho da salvação de todas as almas dos homens. Então este Evangelho não é um Evangelho, né, criado por doutrinas e ensinamentos, pensamento de homem algum, mas este Evangelho, ele é descido no coração de Deus, ele desceu do céu com esta palavra. Este Evangelho é celestial, este Evangelho não é natural, esse Evangelho desceu do céu, por isso que é o único que salva, porque a única palavra que desceu do céu foi a que Jesus pregou, não a que os homens pensam. Então Jesus estava no princípio com Deus, no princípio de todas as coisas, o Senhor Jesus já estava com Deus. E antes que houvesse os anjos nos céus, e antes que houvesse a rua de ouro, antes que houvesse a árvore da vida, antes que houvesse qualquer coisa existente, primeiro foi criado o Senhor Jesus. Jesus saiu de Deus, Jesus saiu do próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, não é filho de Maria, porque Jesus é antes da fundação do mundo, e antes que existisse Adão, existisse Eva, diz a Bíblia que Jesus já estava à direita do poder de Deus. Jesus é filho de Deus. Vai se converter, senhora? Vai se converter, ceguinha? Os cegos balançam a cabeça, não concordam com a palavra. O que tem neste mundo é cego, não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Não conhece, não sabe reconhecer a autoridade que foi dada a Jesus. Pois é, você que não reconhece, não, que você vai para o inferno. É o que te espera. Está pensando que esse evangelho é brincadeira? Está falando que aquele que falou, está pensando que aquele que falou é mentiroso? A Bíblia diz que Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como eu já vos disse, Jesus
Ele desceu do céu. E antes que houvesse Adão e Eva, e antes que houvesse qualquer coisa neste mundo, no mundo físico, no mundo celestial, Jesus já estava, diz a Bíblia, à direita do poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus só é filho de Deus. Por isso que ele falou que ele não tem mãe. Eu sempre vou falar essa palavra, sempre vou citar esses versículos. É, Senhor. Porque eu estou citando o que está escrito. E se o homem e a mulher não aceitar o que está escrito, diz a Bíblia, vai para o inferno. E não tem outra conversa não. A Bíblia diz no livro de João 8:51, Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte eternamente. Nunca irá para o inferno aquele que guardar a palavra de Jesus. Mas aquele que rejeita a mesma já está condenado. Jesus falou. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Então, para quem não crê no evangelho, você já está condenado, a Bíblia diz. Por isso que é necessário que você se arrependa dos seus pecados. Por isso que é necessário que você entregue a tua vida para Jesus. Aceite Ele como teu único e suficiente Salvador da sua vida, obedecendo Ele em toda a sua palavra, para que você seja participante do reino de Deus, para que você entre pela porta estreita que é Cristo. João 10:9, Jesus disse: é a sua porta. Então é necessário que você aceite a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor Jesus de Nazareno. É necessário que você aceita a palavra, para que você se torne filho de Deus. Porque a Bíblia diz que para o homem e para a mulher ser filho de Deus, ela tem que aceitar Jesus como Salvador. E aí vai ser dado a essa pessoa o direito, Alô, minha família unida. de ser chamado filho de Deus. Loja Valentina BBC, a loja da criançada está em promoção. A Bíblia diz que aquele que recebe Jesus Seja no almoço ou seja no jantar, o lugar perfeito como está seu no único restaurante chefe Obrigado e suficiente Salvador na sua vida. A palavra do Senhor diz que a essa pessoa foi dado o direito de ser chamado filho de Deus aos que creem no seu nome, diz a Bíblia. Sabe por que os que creem no nome do Senhor Jesus vai ser dado o direito de ser filho de Deus? Porque não existe outro nome que salva, não existe outro nome que liberta, não existe outro nome, irmão, que possa conduzir o homem até os braços de Deus. Não existe outro nome. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o apóstolo Pedro disse: nenhum outro nome é a salvação, nenhum outro nome é dado aos homens embaixo na terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Não existe outro nome, Ele é o único nome. 6676 e compre sua água mineral por apenas R$6. A Bíblia vai dizer: Se o seu gás ou água mineral acabou, ligue agora mesmo para a Supergás 3634 1585 ou chame no WhatsApp 75988286676. a palavra do Senhor vai nos dizer, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça já me está preparada, já me está guardada, ao qual o justo juiz, o Senhor Jesus, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele ainda vive no corpo de carne, porque quem serve a Jesus nunca morrerá. Diz o livro de João, o Evangelho, capítulo 11, versículo 25, porque Jesus é a vida eterna. Então Paulo está falando da sua morte física. Ele ainda estava aqui no corpo de carne. Ele disse: combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora,
A coroa da justiça já me está preparada. Ao qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos forem fiéis da sua vinda. Então, o servo de Deus, ele afirmou, já está salvo, ainda no corpo de carne. Ele estava dizendo que a partir de agora, a coroa da justiça já me está preparada. Ele disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Hoje muitos estão combatendo um bom combate. Muitos estão combatendo um combate que não é um bom combate. É um combate onde as pessoas elas estão indo para o inferno porque estão combatendo errado. Estão apelando para quem não é para apelar. Estão pedindo a quem não pode fazer nada. As pessoas estão combatendo um combate que enfim não levará a nada. Porque é o único combate que leva o homem à salvação e à vida eterna. É o combate com Jesus, na sua palavra. Então muitos estão combatendo um combate. Muitos estão nas suas religiões, nos seus segmentos, acreditando fielmente que essa doutrina que eles estão seguindo vão salvar ele do inferno. Então muitas pessoas estão combatendo um combate que o final desse combate não terá vitória, não vai ter vida eterna no final. Porque o livro de Provérbios diz, por caminhos que aos olhos dos homens parece caminho perfeito, mas o final é a morte. Mas a Bíblia diz no livro de João, Evangelho, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a Bíblia manda nós combater o bom combate com Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo mandou nós combater acreditando no Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais. Amém, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então você tem que aprender a combater o bom combate. O bom combate não é acreditando em Maria, nem acreditando em Aparecida, porque eles são pecadores. Não é acreditando em Roque, nem Rita, nem padroeiro, nem nada disso. O bom combate é combatendo, é acreditando no Senhor Jesus. Por isso que o homem de Deus, ele estava dizendo, eu combati um bom combate. Sabe por que ele combateu um bom combate? Porque ele só acreditava no Senhor Jesus. 3634-1585 ou chame no WhatsApp 759-8828-6676 e compre sua água mineral por apenas R$6. A palavra do Senhor diz que a confiança e a fé, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, só cria no Senhor Jesus. E mais nada Paulo cria. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a fé dos apóstolos não é nenhum outro homem, nenhum outro nome. A fé dos apóstolos não é nenhuma outra senhora, nenhum outro senhor. Você lê a Bíblia, você vai ver que a fé dos apóstolos é no Senhor Jesus e mais nada e mais ninguém. Esta é a fé. A fé bíblica é Jesus, Filho de Deus. A sua fé, se a sua fé não tiver nada a ver com o que está escrito aqui, sua fé é em demônios. Qualquer fé que não é o que está escrito aqui é fé em demônio. Porque você vai ler a Bíblia e você vai ver que a fé é Jesus. A Bíblia diz que só existe uma fé. Se só existe uma fé e a fé é Jesus,
Se tiver mais fé, se tiver mais tipo de crença, vários tipos de crença, é de Deus. Rafael, tem um daquele. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso é João falando, o apóstolo. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também estejais comunhão conosco. A nossa confiança, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que a comunhão dos apóstolos era com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Não era com Maria, não era com Aparecida, não é com Roque, não é com Rita, não é com Fátima, não é com Lourdes, não é com nenhum desses filhos do diabo. A comunhão, diz a Bíblia, dos apóstolos é com Jesus e com Deus. Entre outros produtos, meu amigo Frank está aqui com Vitor Rações. Lembrando que para hoje também manda meu amigo Juvenal, também manda aí do Poucos. Maria foi serva de Deus, irmão. Tinha pecados como qualquer outro homem tinha, como qualquer outra mulher tinha. Porque você não pode entrar na Bíblia. Ela foi serva de Deus, mas se alguém colocar a fé nela se vira fé em demônios. Ela está salva. Como o apóstolo Paulo comentar, como os demais apóstolos estão. Por 10,50. Tem também água com gás 16,50. E o produto de 20 litros de 6 reais. Coisa boa, mano. 45 pode complementar com 77. Para hoje também, redomeria da Empório Natural. Olha, gente, você sabe, a Empório Natural está vendendo A serva de Deus. Ele serve para qualquer Ela falou: garganta irritada. a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ajuda a resolver isso. E a pintada é baixando na sua Ele serva. serve para qualquer criança. E a pintada é Para hoje, baixando na na sua casa serva. do Sil, do nosso amigo Carlinho. Carlos Conduíte está na casa do Sil. Batata embalagem, sacolinha plástica, copo descartável, mais, porque aqui é muito mais economia. Vou voltar a repetir um versículo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que eu não acredito em mais nada. Rural, meu amigo. No mais você encontra Por isso que eu não acredito em nada. E mais nada que as pessoas me oferecem. Manda crer. Eu não acredito em nada, nada disso. Eita, que é só alegria. Por quê? Das lojas Universo. A Bíblia manda Nosso amigo Carlinho. nós ter comunhão com Deus e com o Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Na Botina, você encontra aqui com o menor preço. A comunhão, 49, não é isso? a Bíblia diz que é com Deus e com Jesus. Quinta-feira, nós temos a cores do verão. Short, bermuda, camiseta, roupa para todos os Por isso que eu não acredito que nenhum outro pode me salvar, que pode interceder por mim. Eu não acredito nisso. Porque a Bíblia diz que é só Jesus. Ninguém mais pode fazer isso. A Bíblia diz que é só Jesus.
O que é que a Bíblia diz? Lucas, o Evangelho, capítulo 1, versículo 46. Disse então Maria: a minha alma, Este domingo agora, a batida às 9h30 da manhã, a grande cavalgada de Montaria e minha amiga Silvia, tem aqui no arco da Praça da Feira, a batida às 9h30 da manhã, e daqui nós estamos descendo com a pancada, e lá você vai curtir o som ao vivo, do Giva Vaquerama, também Joe Rodrigues e Sônia Paredão. Vocês estão convidados a fazer parte junto com a gente dessa super mega festa. Realização dela, Silvia Produções e Eventos. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O meu Salvador, Maria disse que Deus é o Salvador dela. Veja só, a idolatrada, a rainha do Brasil, como vocês dizem, precisa de um Salvador para salvar ela. Ela mesmo disse aqui, ó: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Sabe o que é Deus? Jesus falou: eu e meu Pai somos um. João 10:30. A minha alma, Maria disse, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha o que ela disse mais: pois meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Serva, sabe o que é serva? É o que eu e minha esposa somos, é o que muitos irmãos em Cristo Jesus são: servo de Deus, sem separação nenhuma. A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, que atentou na baixeza da sua serva. Isso falou a serva de Deus, Maria. E até quando vocês vão acreditar nessa mentira? Que ela pode interceder por você, que ela vai mandar por você na hora da sua morte. Até quando vocês vão ficar nessa mentira do diabo? Que isso não está na Bíblia. Em um só lugar, descartáveis, doces, salgados, bebidas, chocolates e muito mais não se pode concorrer Isso não a loja está na mais doce Bíblia. da cidade. Isso não está na Bíblia. Sabe o que é que está na Bíblia? A Bíblia diz que quem intercede a nós com gemidos inexprimíveis a Deus é o Espírito Santo de Deus. E sabe o que é que a Bíblia diz mais? O Senhor Jesus é quem intercede a nós juntamente a Deus. Por que colocaram Maria para interceder? Porque disseram que Maria é quem intercede. Por que querem colocar Maria à frente, acima, à frente do Espírito Santo de Deus? Acima de Jesus Cristo. Por que querem colocar ela acima de Jesus? A Bíblia diz que intercede a nós a Deus, que roga a nós a Deus, é Jesus. Sabe quem é Jesus? Você não sabe. Porque se você soubesse, você se converteria a Ele. Então a gente vê a mentira do catolicismo romano. Esses filhos do diabo coloca Maria à frente de Jesus, onde a Bíblia diz que Jesus é que é a cabeça da igreja. Jesus é a ressurreição e a vida, o grande autor da salvação. Ele é o autor da fé, e ela não passa de uma pecadora. Essa é a verdade. Coloca uma mulher que foi serva de Deus no lugar do Espírito Santo. Esses malditos vão pagar por isso, por essa mentira, por eles levar milhões de almas para o inferno. Porque quem acredita em Papa Francisco está indo para o inferno. Quem acredita nos padres, quem acredita nesses filhos do diabo está indo tudo para o inferno, adorando um pedaço de gesso, um pedaço de barro. Idolatria. E os idólatras não entram no reino de Deus. Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais escultura
de coisas semelhantes que há nos céus que é na terra. Aparecida é mentira. Conversa de Aparecida é um demônio. Aparecida não existe. Conversa Aparecida é coisa do diabo. Só que morreu e ressuscitou foi Jesus. Design, presente com a gente, tá bom? Esse domingo agora, a partir das 9h30 da manhã, a grande cavalgada e muita linha de Mimiga Silvia, saindo do Vale do Amigo Zé do Coco, a partir das 9h30 da manhã, todo mundo convocado. Não tem nenhum problema de anunciar o que está escrito nesse livro, porque eu creio que esta palavra é de vida eterna, porque eu creio que esta palavra me salvará do fogo eterno. Por isso que eu não temo falar nada que está escrito neste livro. Não tem uma morte, não tem uma demônio, não tem uma homem algum que exista, há nada que exista. Eu só temo a Jesus Cristo. Eu estou aqui para denunciar as obras do diabo, para te alertar, para que você fuja do fogo, para que você fuja da ira de Deus, para que você deixe de ser inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que todos quanto não têm compromisso com Jesus é inimigo de Deus. Então, Meu amor, o carro não vai parar aqui não, o carro vai parar no lugar lá. Ele vai lá saber se já está pronto. Mas ele não vai dar, pegar o carro. Aqui é camão. Mas tu vai lá e volta. Aí ele pega o carro e sai com o caminho. Vai pegar o tem umas ideias de... Olha, que eu tenho ideia de nada. A gente às vezes já para ali na frente do mercado, o carro vem. Mas se ele não está pronto ainda, não adianta parar. Fundo de olho, teste do olhinho, refração computadorizada, medida de pressão polar e diagnóstico de glaucoma. Nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, A partir das 8 horas, na Rua do Fogo, ao lado da Ótica Plantas. Próxima farmácia União do Jovem, em frente ao
demais. Para você, meu amigo, que cria pássaros, pelos perigos também para carinha, entre outros acessórios para a sua gaiola, é só falar do meu amigo Vitor Rações. Ele volta aqui em frente à Aquaquecida. Olha ali, ó. Olha ali. Deixa eu. Deixa eu falar. Junto com o esquerdo da cidade, R$3 o pacote. Aí por eles aí, amigo. O melhor que você está aqui em frente. Lembrando também para hoje, estamos de batata, embalagem, sacola plástica, copo descartável, canudo. Você pode comer batata aqui nesta entrada. Batata também é bomboniere. Aqui também você encontra doces e salgados para refeitar. Ela dá um abraço especial, meu amigo Manuel da Palmeira. Para hoje também, vamos aqui mandar um abraço à Câmara da Panificadora São Francisco. Empório Natural. Faça dos seus alimentos o seu remédio. Medicamentos genéricos você encontra. Medicamentos não. Produtos naturais, medicamentos naturais você encontra aqui, ó, na Empório Natural. Nós temos aí o antigripal. R$10 o frasquinho, meu amigo. Recomendado para qualquer idade. Até recém-nascido pode tomar uma colherzinha desse xarope antigripal. Da onde também. Vamos lá, lembrando que hoje nas ofertas do Mais, você também compra aí a carne suína, bisteca a partir de R$15,99. Feijão carioquinha, você encontra aí do Vale a R$6,99. Biscoito creme crack, você encontra aí a R$3,79. E o Mais, tudo bom? E o Mais está vindo com novidades aí para o bairro de Santa Rita. A palavra do Senhor nos diz: moda masculina, feminina, adultos e criança, perfumes importados, relógio, que o Senhor Jesus aqui no Amigo Júnior, a loja Universo. Universos Confecções, cheque com a campanha crediária até 10 vezes sem juros. Não vou pegar aqui lá no fundo, eu já tô batendo. É que a minha mais desconto aí de 20% nas lojas Universo. Vamos aproveitar. Lembrando também que para hoje também a Casa dos Filhos, a Gasolina, Água Piscina, Astilmonte. Lembrando que aqui na Casa dos Filhos você compra a furadeira da promoção por R$5. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Mateus 28, versículo 18, a seguir. Então o Senhor Jesus, Ele quando ressuscitou dos mortos, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra.
todo o poder foi dado a Jesus. Ele disse, ó, agora vocês vão ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha o que Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos. Jesus disse, ó, vai, ensina tudo que eu preguei, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, foi o que Jesus mandou fazer. Então é o que eu estou fazendo. Você pode ter certeza, se você não acreditar no que eu estou falando, você pode vir até mim, que eu te mostrarei na Bíblia, que todas as Bíblias são iguais, não tem Bíblia diferente das outras. Eu te mostrarei na Bíblia o que você achar que não é verdade. Porque eu não ando na mentira, não ando no engano, não ando trapaceando, não ando roubando, mentindo, enchendo a cara de cachaça, fumando droga. Eu não ando fazendo nada dessas coisas, porque Jesus está comigo e eu respeito Jesus. Então eu não ando na mentira, porque quem anda na mentira sou filho do diabo. Quem anda no engano é filho do diabo, porque o diabo é mentiroso, o diabo é enganador. Então quem mente é filho dele. Quem anda na mentira. Então o meu compromisso é com falar a verdade. O meu compromisso é citar as Escrituras, é citar o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou. Esse é o meu compromisso. Infelizmente, nem tantos que estão com a Bíblia pregam o que está escrito nela, mas inventam mentiras, enganam as pessoas. Mas por que enganam as pessoas? Porque as pessoas não têm curiosidade se o que alguém falou, de ir para a Bíblia olhar se é isso mesmo. Por isso que Jesus ele ensinou o caminho da vida, o caminho que conduz à vida eterna. O compromisso de Jesus o compromisso do Senhor Jesus é com aqueles que andam na verdade. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ela. Você sabe quem é esta porta da salvação? Você sabe quem é a porta estreita que conduz à vida eterna? João 10:9. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Ele é a porta do céu. A Bíblia diz que tinha um povo que estava ouvindo o Senhor Jesus.
ouvindo o Senhor Jesus. Quando eu estou pregando aqui, estou pregando o que está escrito aqui. É a própria voz, é a própria palavra de Jesus que está falando. É Jesus que está falando. Não que eu seja Jesus, mas a palavra que eu estou falando é a palavra dele. Então eu estou transmitindo a voz dele para vocês. A Bíblia diz que tinha uma multidão que estava vendo Jesus pregar, Jesus ensinar. João 6, 28. Perguntaram a Jesus, perguntaram ao Senhor Jesus: o que faremos para executar a obra de Deus, para obedecer a Deus? João 6, 29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. Perguntaram a Jesus: ô Jesus, o que é que eu faço para obedecer a Deus, para eu ser salvo? O que é que eu faço, Jesus? Jesus disse: a obra de Deus, se você quiser de fato obedecer a Deus, Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creia naquele em que ele enviou. João 6, 29. Aí, a obra de Deus é Jesus. E por que você fica fazendo sacrifício de tolo? Por que você fica fazendo sacrifício de tolo? Se a obra é Jesus, se você obedecer a Jesus, você cumprirá toda a palavra. E se você cumprir a palavra obedecendo a Jesus, você será salvo por ele. Eu já vi passando na televisão, o povo sai de muito longe, até a Lapa, para chegar lá, se prostrar dentro de um pedaço de gesso, pagando promessa. Coitados. Se cansando à toa, fazendo um sacrifício de tolo, de burro. Né? Deus falou: até o jumento conhece a manjedoura, o boi conhece seu dono. O povo é pior do que um jumento, que um burro. A Bíblia diz, está escrito: o jumento sabe quem é o seu dono, a sua manjedoura. O boi conhece o seu pastor. Final de ano, em vez de festa, também de praia. Passa na loja Mate Móveis, ao lado de Urivildo, na rua Doutor Luizão. Moda praia kit na promoção. Além de moda feminina e masculina, faça uma visita na loja Mate Móveis, ao lado de Urivildo. E a loja da criançada Valentina BBC. Olha, gente, a Unilaz está com a mega promoção. Então isso tudo é sacrifício de tolo. E não só isso, mas a Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que aquele que se prostra diante de uma imagem, seja ela quem for, está se prostrando diante dos demônios, está cultuando a demônios. E aí agora, católico, que você me diz, candombleceiro, filho do Satanás, o que você me diz? Engraçado que na macumba está cheio de imagem, no catolicismo romano cheio de imagem, porque tudo é farinha do mesmo saco, tudo doutrina de demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, a Bíblia diz, para o senhor, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que se prostra diante de qualquer imagem, seja ela que for, está se prostrando diante dos demônios. Está escrito aqui, é na Bíblia. Eu posso te mostrar. Até quando você vai ficar cultuando a Satanás?
para você, eu faço questão de ler. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as folhas que os gentios sacrificam, 1 quilo por apenas eles sacrificam os demônios. ml cristal com 25 E unidades, não a apenas Deus. R$ 8,50. Aproveite nossas promoções. Divida suas compras em até 4 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Promoções à vista em embalagens. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. A partir do versículo 19. Mas que digo que o ídolo é a imagem que a Bíblia diz, é alguma coisa? Ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. A Bíblia diz que o culto ao ídolo, à imagem, seja ela quem for, de qual for, a Bíblia diz que quem estiver fazendo isso está fazendo culto para os demônios. Deus chamou essa imagem de demônios, porque dentro de cada imagem tem um demônio. Então Deus chamou essa imagem de demônios. Então as pessoas estão cultuando demônios. Por isso que vivem nessa cegueira. Por isso que não sabe olhar para cima. Tem gente que é que nem porco. Porco não olha para cima. Porco não olha para cima. Se você tiver no chiqueiro, você der um porco ali, você estiver em cima dele, acima dele, no lugar mais alto, ele nunca vai te ver, porque ele não olha para cima. Assim é o povo. Olha para os demônios, para as imagens que estão na terra e não olha para cima. A Bíblia vai dizer, João 8,12, Jesus é a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Então, o povo não quer olhar para a luz, para Jesus que está à direita de Deus, para acender uma vela e se prostrar diante dos demônios. Você que sabe que você vai continuar assim. Estou aqui fazendo um mandamento que Jesus mandou, é pregar o Evangelho. Então se você quiser para o inferno adorando o seu gesso, o seu barro, problema seu. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Se você quiser ficar se prostrando de gesso, de barro, diante dos homens, cada um com o seu problema. A Bíblia diz: quem é limpo, se limpe mais ainda. E quem é sujo, se suje mais ainda. Então o povo não está se contentando com o pecado que ele está cometendo, não está inventando mais pecado, se sujando mais ainda. Agora não estão se contentando mas com a fornicação, que é pecado, só de morar junto. Agora estão inventando mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. O povo está inventando outras maneiras de pecado. Se cumprir as escrituras, entre outras novidades. Lembrando que aqui bem ao lado nós temos aí a Empório Natural, a sua loja de produtos 100% natural. Você entrando aqui, ó. Da sua moto para ver a revisão.
Então o povo está inventando novas maneiras de pecado. Só esquecendo que a Bíblia diz que o salário do pecado é o inferno. João, Romanos capítulo 3, 6, versículo 23. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, que simboliza o inferno. Então a Bíblia diz que quem é limpo se limpe mais ainda. Quem é sujo se suje mais ainda. No teu tal da marcha para Satanás, onde as pessoas vão para a marcha para Satanás, e você quer me dizer que eles são de Deus? Então o povo está se rebelando. Do qual lado vai ficar? Se rebelando, em qual lado vai ficar? Então eu escolhi me lavar no sangue de Jesus Cristo. Eu escolhi ser cidadão do céu. Eu escolhi chegar diante de Jesus e Jesus dizer para mim: vinde bendito de meu Pai, possui para herança o reino de Deus. Eu escolhi isto. A Bíblia diz: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe a vida para que viva. Quero escolher caminho de morte. As pessoas querem trilhar no caminho da morte, mas quando morrer, quer ouvir da boca de Jesus que o céu é dele. O povo quer seguir no caminho de morte e diz servir a Deus, servir aos demônios, e diz que está servindo a Deus. Aonde a Bíblia diz que essas pessoas estão enganando a si mesmos, enganando e sendo enganados. Então a pessoa viveu a vida toda no pecado, na prostituição, na cachaça, nas drogas, morreu sem se arrepender dos pecados. Você que ainda quer reino de Deus, pode ser, meu irmão. O Evangelho de Jesus não funciona assim. A Bíblia diz que antes da alma do homem descolar do corpo, ele tem que se arrepender dos pecados. Ele tem que se arrepender e entregar a vida dele para Jesus. E aí, conforme o arrependimento dele, o pecado dele, Jesus vai perdoar. E ele vai tirar dessa vida para outra, salvo. A política não é domingo. Ninguém vai garantir salvação quando a alma descolar do corpo, quando estiver no dia do juízo. Não vai adiantar apelar para ninguém, diz a Bíblia. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Não vai ter misericórdia para ninguém quando estiver lá. Essa conversa de pedir para a mãe que a mãe vai pedir o filho e o filho vai fazer, é conversa do diabo, que nem mãe Jesus tem. E não vai ter ninguém lá no dia do juízo final. O juízo final, diz a Bíblia, vai ser somente para os condenados. Todos que vão estar no dia do juízo final, todos aqueles que estarão lá, diz a Bíblia, já estão mortos, já estão condenados. Eu não vou participar do juízo final, porque a Bíblia diz que o meu julgamento é para galardão. O meu julgamento é para receber a recompensa pelo meu trabalho aqui na terra. Para isso é que vai ser.
o primeiro julgamento. Eu não vou fazer parte do juízo final. O juízo final é para os condenados, diz a Bíblia. Então você tem que entender uma coisa, que no dia do juízo final, diz a Bíblia, não vai ter misericórdia, porque a Bíblia diz que Deus não volta atrás na sua palavra. A Bíblia diz que Deus não vai ter misericórdia de ninguém. Você acha que não vai ter gente esperneando, pedindo perdão, querendo beijar até o pé do Senhor Jesus, mas não vai ter jeito para Ele? Fique sabendo, com base nas Escrituras, eu posso provar o que eu estou falando. Então, a Bíblia diz, após a partida do homem, a quem ele serviu e a quem foi o Senhor dele, é com este que ele vai partir. Porque para ter Jesus como Senhor, tem que obedecer a Ele, tem que andar na sua palavra e na sua verdade. Então, diz a Bíblia, o homem para tirar daqui, ou salvo ou condenado já. Lá não vai ter missa de sétimo dia, porque do purgatório. Não vai ter purgar pecado, não vai ter isso, é mentira do diabo. A Bíblia diz que o homem foi ordenado morreu uma só vez. Hebreus 9:27, vindo logo após o juízo de Deus. Então, o homem morre aqui na terra, a sua morte física. Se ele morreu com Jesus, obedecendo a Jesus, em santidade com Jesus, ele será levado para o seio de Abraão, diz a Bíblia, para um lugar de paz, para o paraíso, para esperar Jesus vir para a terra, para arrebatar a igreja, para depois começar o julgamento de galardão, de bênção. Não vai ser julgamento para condenação, mas para abençoar os que estão salvos. Então, diz a Bíblia que nós, morrendo com Cristo, nós seremos levados para o seio de Abraão, para um lugar no paraíso. Mas aqueles que morrem sem Jesus, sem se arrepender dos pecados, na idolatria das imagens, na idolatria dos futebol, na idolatria do sei lá que for, aquele que morre na cachaça, nas drogas, os gays, as lésbicas também, os travestis, homossexuais, todos esses que morrem sem se arrepender da sua abominação, diz a Bíblia que essa pessoa vai diretamente para o Hades, para o inferno, estará sofrendo o inferno. Você acha que não tem muita gente do inferno sofrendo? Disse o Senhor Jesus que tem muitas almas que estão queimando no fogo do inferno. Então muitos que estão morrendo sem Jesus, sem se arrepender dos pecados, sem entregar a vida para Jesus, diz a Bíblia, está indo diretamente para o inferno. Os demônios, quando a alma dessa pessoa descobre o corpo, os demônios levam até o inferno. E o inferno ainda não é o fim. Está pensando que o inferno é o tormento final? O inferno já é terrível. A Bíblia diz que é fogo, enxofre e ranger de dentes, tormento eterno. Mas a Bíblia diz mais, que no dia do juízo final, quando acontecer, os que morreram sem Cristo forem ressuscitados para o juízo final, a Bíblia diz que eles vão ser ressuscitados. O mar vai devolver, o inferno vai devolver, todos vão devolver, a terra vai devolver, todos os mortos que morreram sem Cristo para participar do juízo final, diz a Bíblia. E a Bíblia diz mais, que quando acontecer o julgamento, o juízo final, também a morte e o inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, junto com a besta, Satanás e o falso profeta. É você que pensa, morreu, acabou.
pessoas pensam, morreu, acabou. Outros dizem que não existe fé. Outros dizem que não existe fé. Outros dizem que morreu, acabou. Por acaso você está chamando o Senhor Jesus de mentiroso? Por acaso você está chamando o Senhor Jesus de mentiroso? Só R$10 o pacote. Água mineral de 500 ml. Promoções à vista. 7. Meu amigo. Santa Rita é conversa do diabo. Pertinho de você. Não existe. Supermercado aqui do centro da cidade. Traz Conversa de Satanás. Pista calabresa defumada da Perdigão. Só R$21,90. Então quem acredita no Satanás é filho do diabo também. Quem acredita em mentiroso, mentiroso é também. Carne de boi. Tem também frango na promoção. E não toda a conversa. R$11,90 o pacote. Dá pra fazer um churrasco amanhã, viu, A Bíblia o diz, melhor do feijão da minhoquinha, só não é pros que dizem, e com esse calor, meu amigo, morreu, acabou. Não existe fé. Olha o preço. Olha o que a Bíblia diz. Aqui é a própria palavra de Jesus. Não é litro. O próprio Jesus falando. 19, OPEX, Antártica. Mateus 25, 33. Santa Rita, muito mais economia. Você quer, meu amigo, para hoje? Mateus 25, 32. Também promoção. E todas as nações serão reunidas diante dele e apertará uns os outros como o pastor aperta do bode as ovelhas. 23. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino de Deus, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então, para os que morreram com Jesus, obedecendo a Ele, o seu Evangelho, irá para o reino de Deus. Aí nós já vimos que morrer não acabou. Porque você não é um porco, você não é um cavalo, não é um jegue, que tem somente fôlego de vida. Você tem uma alma, e Jesus morreu pela tua alma. Então o destino da alma é após a morte física. Então a Bíblia diz que a alma, o destino daqueles que servem Jesus, é para o reino de Deus. Falou Jesus aqui. Lá no versículo 40 do mesmo capítulo, 41 diz assim: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartados de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Existe inferno ou não? Jesus vai mandar para o inferno aqueles que não obedecem ao evangelho dele, vai ou não? Se você dizer que ele não vai, ele é mentiroso, né? A Bíblia diz: nada pode contra a verdade do que a própria verdade em favor da verdade. Tem os mentirosos que querem distorcer a verdade. Mas tem uma coisa: os mentirosos só enganam aquele que não foi ensinado por Deus, aquele que não foi ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus não vem. Jesus disse: eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, para guiar vocês em toda a verdade. Então quem guia
Você quer saber que tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem? Sabe quem tem o Espírito Santo de Deus? É aqueles que andam na doutrina, no Evangelho que Jesus aprovou e ensinou. Estes andam no Espírito Santo de Deus. Este está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas sabe quem está sendo guiado pelo Espírito de Satanás? É aqueles que rejeitam as Escrituras, rejeitam a palavra que Jesus pregou. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo disse: se alguém vos pregar outro evangelho, se alguém vos pregar outra doutrina, um outro ensinamento, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. 50 o pacote. Barra de chocolate, confeiteiro, bled de 1 quilo por apenas R$19,95. Pote 200 ml, cristal com 25 unidades, apenas R$8,50. Aproveite nossas promoções. Gálatas capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou: se alguém vos pregar outra doutrina, pregar outro ensinamento, além deste que vocês já receberam, seja anátema. Que anátema significa amaldiçoado. Diz a Bíblia que qualquer ensinamento ou doutrina, ou ensinamento que não é o que Jesus pregou, é maldição. E maldito aqueles que seguem eles. Maldito que segue aqueles das suas desilusões. O que a Bíblia vai dizer também? No livro de 2 João, capítulo 2, versículo 3 a seguir. 2 Pedro, perdão. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 2, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como há entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. A Bíblia diz que eles vão introduzir, eles vão colocar mentiras, heresias de perdição, e negarão ao Senhor. Está vendo? Qualquer doutrina ou religião ou ensinamento que não é o que Jesus pregou e ensinou, que não é a doutrina dos apóstolos, está negando o Senhor Jesus. E que nega Jesus, diz a Bíblia, será negado diante de Deus, porque não foi perdoado. Porque a Bíblia diz que perdoa o pecado é Jesus. Se Jesus não perdoar o pecado dessa pessoa, se essa pessoa não se arrepender do pecado, e Jesus não perdoar, também não vai ser perdoado diante de Deus. Negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Olha o que a Bíblia diz: e muitos seguirão as suas desilusões. Você sabe o que é desilusões? É o mesmo que ilusão. Coisas inventadas, coisas da mente dos homens, ensinamentos que nasceram no coração dos homens, onde a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é mentiroso. Então, onde a Bíblia diz que muitos seguirão as suas desilusões, segmentos, doutrinas e rudimentos de homens. Nós não devemos. Pode ser, meu irmão. Amém, irmão. Muitos seguirão a sua desilusão e a sua mentira. Aonde a Bíblia diz que nós temos que seguir a palavra da vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo Nazareno. Até quando vai ficar seguindo as suas desilusões,
desilusões, são doutrinas, são ensinamentos, são religiões, são palavras de homens que são ensinadas às pessoas. Isso é desilusão. A Bíblia diz que muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas desilusões, no qual será blasfemado o caminho da verdade. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, a seguir. Muitos blasfemos estão blasfemando o caminho da verdade por sua própria doutrina. Fique sabendo uma coisa, você que me ouve. Diz a Bíblia, só existe uma doutrina, só existe um Senhor, só existe um Deus, só existe uma fé, só existe, aleluia, um batismo. Diz a Bíblia. Sabe onde é que você encontra isso? Efésios capítulo 4. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A Bíblia diz também em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo disse: a fé que agora eu vivo é na fé. Olha só esse versículo, é na fé do Filho de Deus. Paulo disse: a minha fé só está em Jesus Nazareno. No grau já tem.
Olha, a Casa das Espumas é a casa dos seus sonhos. Vale a pena conferir. Televisões eletrodomésticos, aquários, guarda-roupas e muito mais. Trabalhamos também com materiais elétricos e hidráulicos. Espumas de todo tipo de fruta para fabricação de tudo. Como a dor de Jesus, quem há de falar que padeceu assim? Quem suportaria os cravos das suas mãos? É a dominação. Venha conhecer, abra sua conta e comece a contar com todos os benefícios de ser um cooperado. E apenas você, na travessa digitalista, uma mais simples. Vamos fazer vários O sol se esconder. Quero sempre falar desse amor, das altas Olha só, gente, lá você encontra de volta a Legião. A campanha Violão Óculos da Ótica Conceito Visual. O conceito que satisfaz o seu gosto visual, que agrada o seu estilo. Eu vou aqui na mulher. no céu com seu pai. A terra tremer, o sol se esconder, foi abandonado por tudo e todos. Que dia terrível, quem há de esquecer o dia em que morreu o filho de Deus? A terra tremer, o sol se esconder. Chegamos de perto a força da cooperação. Ela tem ganhado o Brasil e nos fez chegar aqui, na sua cidade. Sim, agora a Marcosa conta com uma agência do Sicoob. Lembrando a voz todos. E comece a contar com todos os benefícios de ser um cooperado. Lembrando a voz todos que me ouvem. No dia de sexta-feira, o Senhor Jesus, Ele subiu ao Calvário.
E antes disso, ele subiu ao Calvário. Ele foi esbofeteado, dando murros e socos no rosto do Senhor Jesus. Cuspiram na face dele. Deram muitas chicotadas do Senhor Jesus. 49 menos 1 chibatadas. Segundo os estudiosos, na ponta daqueles chicotes, daqueles carrascos, tinham lasca de ossos. E com certeza, segundo aqueles que estudaram, as ferramentas daqueles homens que eram carrascos naquela época, na ponta do chicote que Jesus tomou, tinha lasca de ossos, parecia unha de gato. Ao pau, quando ele cravava na carne, arrancava a carne, abria feridas. O Senhor Jesus foi esfolado vivo. Para ser mais claro, foi levado ao Calvário, pisando no chão, o seu sangue derramado, o seu sangue derramando, o sangue que a terra não era digna. Essa terra, o sangue do Senhor Jesus não era para pingar nenhuma gota nesse chão, mas foi pisado, mas foi pingado. Então Jesus foi andando, diz a Bíblia, que o sangue foi ficando a marca do sangue dele. Como diz o livro de Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele foi para a cruz, foi pendurado no madeiro. Depois, todos os pecados de todos os homens, de toda a nação, esmagou o Senhor Jesus, diz a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, diz o livro de Isaías 53. Então não só o esfolamento na carne, o sofrimento na carne que Jesus sofreu, mas o pior de todos, que moeu o Senhor Jesus, foi o pecado de toda a nação. Depois veio o soldado para conferir quem estava morto, virou ele para a lança do seu lado, e saiu água e sangue, o sangue que comprou todas as almas dos homens. Por que não está falando todas essas coisas? É para me comover, porque as pessoas se comovem, até choram por ver o filme Paixão de Cristo, mas não se converte, mas não aceita a doutrina, a palavra que ele falou. O que tá acontecendo, amor? O sangue que o soldado furou foi aquele que comprou toda a nação. Eu tenho plano para te falar. Você acha que Deus vai desfazer das escrituras do que Jesus passou, sofreu, foi quase apedrejado, chamaram ele de demônio, de Satanás, atribuíram o poder que ele estava fazendo sinais, prodígios e maravilha a Beelzebu, sofreu escárnio. Então você acha que Deus vai desfazer da palavra dele para agradar qualquer um pecador na face da terra? Uma coisa eu te digo, por esta palavra, certamente você morrerá nos seus pecados. E que morre nos pecados já está condenado. Jesus disse
Se vós não reconhecer que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então Deus não vai mudar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nunca mudou e nunca mudará. Jesus disse: passarão os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ei. Deus falou para o profeta Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: viste bem, Jeremias, eu velo. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu velo para cumprir com a minha palavra. Por 2 vezes Deus falou: Jeremias, eu velo para cumprir com a minha palavra. Não se omitirá um jota ou um tio, sem que tudo seja cumprido. Palavra boa e fiel é esta, que nos garante vida eterna e salvação para os que creem, e condenação para aqueles que não creem. Uma certa feita, o Senhor Deus disse, por intermédio do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus disse: Israel cometeu 2 maldades contra mim. A mim me deixou um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O povo abandonou o Deus vivo, o Senhor dos céus e da terra, para se renderem a Jezabel, a demônios. Foi o que o Senhor Deus falou. O povo me abandonou a fonte da água da vida eterna, para cavar cisterna rotas que não retêm águas. Para o Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Sabe por quê, irmão? Sabe por que tem muita gente bebendo lama? Bebendo água suja, água podre. Bebendo mijo do diabo, a cerveja, a cachaça. Sabe por quê? Se cumpre Jeremias capítulo 2, versículo 13. Abandonou a fonte da água da vida para se lambuçar, enxacar a barriga, o seu ventre, o que o diabo oferece. Jesus disse, Jesus gritou, exclamou, Jesus disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da fonte da água da vida. Senhor. Jesus disse mais, Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. Descanso para a alma, vida eterna e salvação, somente com Jesus. A gente já só consulta TV 341211, venha para a rede Labotribe. E você quer montar aquele look perfeito, venha para a loja Papillon. Aqui você vai encontrar grandes promoções e muitas novidades. Aproveite loja Papillon, aqui ao lado da Doce Forte Bomboniere. E lembrando que aqui na Doce Forte Bomboniere você encontra tudo que você precisa em um só lugar. Descartáveis, doces, salgados, bebidas, chocolates e muito mais. Doce Forte Bomboniere é a loja mais... No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de ato diário
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A Bíblia diz que a lei, o Antigo Testamento, a lei mosaica, a lei dada a Moisés, para que desse ao povo, não a lei de Moisés, mas a lei de Deus. A lei de Deus dada a Moisés para dar ao povo. A Bíblia diz que a lei serviu de aio, quer dizer, serviu de ensinamento do que havia de vir sobre a terra. Você vê que o Antigo Testamento, onde a Bíblia diz aqui a lei, ela não poderia salvar, porque estava enferma pela carne. Mas a lei nos conduziu para quem pode salvar, diz a Bíblia. Nos conduziu para Cristo, que pode salvar todo pecador que se arrepender. A lei serviu de aio. A lei serviu para anunciar aquele que João anunciou. João Batista disse: em verdade que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, este é o anunciado do Antigo Testamento, que haveria de vir. O nome dele é Jesus, que desceu do trono de glória, se fez carne para salvar os pecadores. Pela morte, por um homem veio a morte, por Adão veio a morte, no princípio de todas as coisas, a morte e a condenação de todas as almas dos homens, mas também por um homem veio a salvação, a redenção, a saber, a remissão dos pecados, por Jesus Nazareno. Glória a Deus. Isto é que é poder, isto é que é autoridade. Jesus, Ele é Senhor. Ele é Senhor não, Ele é o único Senhor. A Bíblia diz que só existe Ele como Senhor. Só Jesus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que só Jesus é o Senhor. Então tem gente que diz: ó irmão, mas eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, eu sou gente boa, eu dou esmola aos pobres. Teve um dia que um rapaz me falou, ele me falou que pelas obras ele seria salvo. Ele me falou assim: se ele desse alguma cesta básica, se ele ajudasse algum necessitado, que ele estava salvo. Ensinaram isso para ele, que pelas obras se salva. Mas a Bíblia diz que nós não somos salvos pela obra. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, pela graça que está em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. As obras sem Cristo não salva. Então tem gente que pensa: ah, irmão, eu sou gente boa, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo, eu não falo mal de ninguém, isso, aquilo, outro. Jeremias capítulo 2, versículo 3. A maldade que o povo está fazendo contra Deus, sabe qual é a maldade? A maldade que o povo está fazendo contra Deus, diz a Bíblia, que é ter abandonado o Senhor. Deus disse: Israel cometeu duas maldades. A mim me deixou um manancial de águas vivas. Então você está cometendo uma maldade contra Deus. Ai, não, mas eu não estou cometendo maldade contra Deus. Mês de outubro é mês cultural, é mês de cavalgada.
Então amanhã, cavalgada das duas irmãs. Saída 10 horas. Então a maldade que o povo está fazendo contra Deus, e que faz até hoje, é ter abandonado o Senhor, trocar o Senhor por uma senhora. Esta é a maior maldade que o povo está fazendo contra Deus. Limpando os pecados provocam a Deus e faz Deus jogar no inferno, faz. Mas a pessoa aceitou Jesus, já deu um passo. Deus já está vendo que aquela pessoa está se libertando dos pecados. Então a maldade pior que o povo está fazendo contra Deus é ter trocado o Senhor, ter abandonado o Senhor por uma senhora, que a Bíblia diz que é para provocar a ira de Deus. Está escrito. Então a maldade que o povo está fazendo contra Deus é isto. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, que o povo, Romanos capítulo 5, versículo 10, é cavalo, é gente, e amanhã é show. Estuda as vagas, bota nas covas. Saída 9 horas da manhã, de João André na casa do Salvador, e a comissão da Caju. 9 horas da manhã, viu? Pega o carrão, coloca a cena, e o cara permitido, estuda as vagas, bota nas covas. o povo na verdade não tem nenhum respeito pela palavra de Deus. Sim, Jesus, atenção que é cego, Senhor. Chega, eles estão no trabalho dele, fazendo o trabalho dele. Não custava daqui para ali começar a anunciar mais longe um pouquinho. O desprezo que dão a palavra de Deus vai ser o mesmo desprezo que Deus vai dar aí no fogo do inferno. Romanos capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz que a morte de Jesus foi para reconciliar, fazer as pazes do homem com Deus, fazer o homem novamente amigo de Deus. Esse foi um dos motivos da morte de Jesus. O sangue dele derramado para reconciliar os homens a Deus. Mas se alguém não aceita Jesus, não aceita o seu testemunho, a sua palavra, como poderão? Obrigado, meu irmão. Como poderão deixar de ser inimigo de Deus? Que a Bíblia diz que só é amigo de Deus, só tem comunhão com Deus quem aceitar o testemunho de Jesus. Então nesta terra, o que tem de inimigo de Deus, se for botar chucar, ninguém dorme de noite. A Bíblia diz, eu vou ler, Romanos capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, antes de nós servir a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós éramos inimigos de Deus. Mas nós aceitamos Jesus, a partir de agora, nós não somos mais inimigos de Deus, nós alcançamos a reconciliação. Então você que não obedece Jesus, você que não obedece o Evangelho, a palavra de Deus, você é inimigo de Deus. E o que Deus vai fazer com os seus inimigos? O que Deus fará com os seus inimigos?
Bíblia diz também. Agradecer, meu irmão. Sabe o que a Bíblia diz? O mundo hoje se alegra e vós estáis triste. O mundo está alegre aí, ó. Na rocha, na cachaça, nas drogas, na bagunça, na prostituição. O mundo se alegra. O mundo se alegra. Mas a Bíblia diz que a nossa tristeza se converterá em alegria. O mundo vai chorar. A alegria do mundo vai acabar. E a Bíblia diz que vós que estáis tristes, a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que tu está triste, irmão? O mundo é com uma raiva do mundo. E tudo que o mundo tem, eu odeio, porque Deus odeia também. Então a vossa tristeza, disse Deus, o mundo se alegra hoje, e vós estáis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e o mundo vai chorar. Os que estão no mundo morrendo sem Jesus, vai chorar. Como eu já vos disse, os inimigos de Deus são esses. E o que Deus vai fazer com os seus inimigos? Vou mostrar aqui na Bíblia agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Vou ler a partir do versículo 7. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, Deus dos céus, com os anjos do seu poder. O que Deus vai fazer? Os inimigos deles, o que despreza o Evangelho, que sai qualquer doutrina que não é a dele. O que Deus vai fazer? Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe de Deus e da glória do seu poder, da face do Senhor e da glória do seu poder. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com os inimigos de Deus, com os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus vai jogar no inferno aqueles que não obedecem a Deus e a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o fim para estes. Então aceite quanto é tempo. Se converta enquanto você pode. Morrendo segue o juízo. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheio
cheio de pecados, Ele inocente ali do nosso lado, pagando alto preço mesmo sem dever. Então lembrei, enquanto eu estava por aí rodando, Ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde Ele mora, mas daqui a pouco Ele vai embora. Eu vou pedir pra Ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar, lembrar de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e Ele o Salvador, eu era por ódio e Ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e Ele pura luz, eu era um ladrão e Ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém colocar ali naquela cruz. Quando ouvi Ele me falar, o paraíso hoje comigo está. Eu lembrei, enquanto eu estava por aí roubando, Ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde Ele mora, mas daqui a pouco Ele vai embora. Eu vou pedir pra Ele se lembrar de mim, lembrar de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar, lembra de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era um pecador e Ele o Salvador, eu era por ódio, Ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e Ele pura luz, eu era um ladrão e Ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor